Muito bom, maravilha. Estamos aqui em mais um episódio do Escola em Voz, na continuidade, mesma posição das mesas, porque nós temos muito conteúdo na sequência do que nós estamos falando, os vestibulares, né, os concursos, o Enem, falando ainda sobre essa jornada vestibulando, a saga dos vestibulandos. Sejam todos bem-vindos à Escola em Voz. Rony, nós continuamos na sequência dos fatos que envolvem o final aí do ano escolar do terceirão e, claro, né, dos concurseiros, dos vestibulandos de cursinhos, toda a galera que vai viver os vestibulares de final de ano, os concursos, SISU e tudo mais. Bom revê-lo, meu caro Anderson. Estávamos aqui há pouco tempo juntos. Estávamos aqui. Bom ver vocês. Estamos aqui novamente com o nosso grande mestre, psicólogo, especialista em psicologia escolar, filósofo e mestre em administração estratégica, professor, psicólogo Evandro Schitz. É um grande prazer tê-lo conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui para debater assuntos que são de grande interesse dessa massa que irá prestar vestibulares agora, no final do ano, junto com o Enem. Inclusive com a mesma camiseta, porque nós fizemos um segundo bloco. O assunto foi tão interessante. O primeiro foi tão interessante que nós fizemos aí parte 1 e parte 2. E é isso mesmo, né? É um assunto que gera uma demanda enorme de reflexões, né? E com certeza, né, eu parabenizo vocês por doarem, né, o tempo de vocês para que os gestores, os educadores e alunos, né, porque você pode ter aí uma demanda de alunos assistindo, entenda aí a importância do primeiro assunto, que foi a parte 1 do edital, que é uma coisa extremamente complexa, e da importância de você ter esses conhecimentos e a escola compartilhar esses conhecimentos de uma forma mais profissional. Eu gosto de chamar de projetos de vestibular, né? E agora entrar na parte mais específica. A gente está em setembro, né? Então agora começa a funilar o tempo também, né? De estudo e de preparação. E, claro, a parte principal é o cara se inscrever e depois entrar em contato com esse edital e com essa prova para ele estar preparado, né? Falando em inscrição, você que está assistindo esse programa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e fazer o seu comentário, a sua sugestão sobre temas ligados à educação que possamos trazer aqui para a mesa de discussão. Esse café da Cal é bom demais, cara. Esse café faz eu tenho vindo aqui só por causa do café. Ah, não pode falar. O cara tem vindo só por causa do café. Não, esse café é bom demais. Gente, é o seguinte, setembro é marcado especialmente pelo período de inscrições, né? A gente percebe que é um período tenso, né, pra turma aí, porque não apenas tem que fazer toda a parte de inscrições, mas também precisa disponibilizar recursos, né? De novo, né? Nós sempre penalizando o estudante, sempre penalizando o aluno. Enquanto não existir uma prova única, né? Ou quem sabe, por que não um projeto, né? De ele comprar fazer uma inscrição por pacote, né? Um pacote, né? Porque, gente, vamos lá. Rony, olha quantas inscrições no mês de setembro e inscrições caríssimas aqui, ó. A Unisul, no último lote, vai a 419. R$419 para se oportunizar, você fazer uma prova para tentar um ingresso em uma universidade. Eu acho que a gente vê que realmente ou é um mercado pujante aí que tem aí uma demanda grande, ou é alguma coisa um pouco fora do contexto das inscrições de outros vestibulares. Porque a gente vê também, tirando a Unisul, a CAF abrindo suas inscrições a R$330. 330, hein? E aí as universidades e instituições públicas também com taxas que não são baratas, né? Vamos colocar para um aluno de escola pública, por exemplo, que pode garantir a sua isenção, pode garantir lá a sua gratuidade de inscrição mediante uma comprovação, né, de cadastro único. Mas mesmo Muita assim, gente né, perde isso por falta de informação, aquilo que nós estávamos falando no edital, né? Tem gente que precisa da isenção e não consegue, Evandro, porque simplesmente perde o prazo ou é mal informado pela própria escola, né? O edital, vai ali a importância novamente de você ler o edital, e esse é um dos assuntos também, né, que você tem que ter uma atenção, que é o prazo que tem para isso, e também a documentação que tem que ser enviada para isso, né? Exige uma documentação, né? E algumas dessas, olhando os valores aqui, né? A UFSC está junto com o IFC e com o IFSC, né?
Então, claro, com isso ela conseguiu uma amplitude maior, é a mesma prova, mas uma amplitude maior no sentido de colocar espaços para que o aluno não tenha que sair de São Miguel do Oeste e vir em Florianópolis fazer uma prova que tem essa estrutura. A UDESC também, mas quando você fala da CAF, né, essas universidades, você tem aí, elas estão alocadas aí nas cidades, mas já existe toda uma estrutura, eles não estão indo além da estrutura onde a cidade já está, digamos assim, com a própria universidade. E quando você fala da Unisul, que vai para 419... O último lote, a Unisul fez em lotes, né? Em lotes, mas o último é 419, tá aqui. Então, assim, a Unisul é só Pedra Branca e Tubarão. O cara só vai fazer ali. Ele não pode dizer, a minha inscrição é cara porque eu vou ter que ir lá em Chapecó, sublocar uma escola para colocar o aluno para fazer, né? Ele não faz isso, né? Então, realmente... São valores assim... Esse valor de inscrição, por exemplo, da CAF, né, de ser um valor mais alto, não justificaria talvez uma reflexão a respeito do processo seletivo, Anderson? Olha, eu digo o seguinte, uma das maiores... Vamos lá, eu acho que a CAF ela é extremamente inteligente quando ela propõe reunir todos os seus cursos de medicina, né? Eu acho que já tá batendo quase em 15, né? Porque agora tá abrindo Porto União também, né? Acho que na Universidade do Contestado, né? O UNC, né? De Mafra, está abrindo Porto União. Só que para cada aplicação, não são todas que fazem o vestibular naquele período do semestre, né? Então, geralmente são 10 ali, 12, né? Eu não me lembro esse ano, mas tem que dar uma olhadinha lá. Quais as que estão abrindo? Quais que estão abrindo vaga naquele semestre. Então, o volume é isso, mas ela tem sempre ali em torno de 10, mais ou menos, que vão abrir naquele semestre. O que acontece? É um dos maiores vestibulares do país, quando você pega a quantidade de candidatos para medicina, né? Congrega ali 10, 12 cursos, né? Aproximadamente. E isso é fantástico, porque daí você permite que o aluno não precise fazer uma maratona de ir em 10 locais diferentes para fazer a prova. Não teria nem calendário para isso. Perfeito. Agora, penaliza de novo o candidato quando você diz o seguinte, olha, quando você define concorrer ao curso de medicina da Univale em Itajaí, eu te proíbo de concorrer da Univille em Joinville, que está do lado, praticamente. Para um aluno de medicina... Ou da Unibav. Ou da Unifeb, que tem Unidave, que tem a nota de corte bem menor, né? Que está do lado, né? Que tem a nota de corte bem menor. Então, você tem ali, por exemplo, quando você pega Brusque, Unifeb, Blumenau FURB, Univille Joinville e Univale Itajaí, por aluno de medicina, para ele está no quintal de casa. Uhum. Mas você me acaba me restringindo, né, a disputar tudo isso. Qual seria a melhor alternativa? Poxa, o vestibular é caro, o vestibular reúne todas na mesma data, então qual seria a grande sacada da CAF? Não, ok, agora vamos abrir uma janela, assim como o SISU faz com o Enem. Sim. E eu te deixo ali por 4 dias aproximadamente, tá? Não precisa nem 4 dias, mas vamos lá, 4 dias só para seguir já a prática do SISU, para você poder definir, olha, você quer morar em Lages? Tem a Uniplac. Você quer em Criciúma? Tem a Unesc, uma excelente universidade, né? E assim por diante. O que você traz disso, Rony e Evandro? Isso seria uma ideia fantástica, né? E totalmente execuível dentro do estado de Santa Catarina, para resolver uma situação que realmente penaliza o aluno que quer entrar para o curso. Certamente o aluno que procura fazer um vestibular da CAF, e aí a gente está falando aí de universidades que têm os seus valores de mensalidades majorados aí na casa dos 10, 12 mil reais, a gente entende que muitos desses alunos eles já irão passar por um processo de transição de residência, né? Eles já vão ter que se adaptar ao local que eles escolherem para fazer o curso. Então, eles têm um poder aquisitivo maior e tendem a ter uma condição melhor para isso. Se isso fosse viável através de uma inscrição via SISU, isso facilitaria muito a vida, mas muito, muito. E seria uma atitude simpática da CAF, eu vejo com bons olhos. E fica a dica, né? Aquele hashtag fica a dica pra CAF, porque é uma atitude simpática, eu acho que atrairia mais candidatos. Eu acho que existe aí ainda um ganho, né, ganho de candidatos pro vestibular. Ele ganharia em importância nacionalmente.
E isso para o estado de Santa Catarina é muito bom. Sim. E tem também universidades, a gente tinha até comentado aí nos bastidores, como a USP, que hoje para você fazer a medicina, a gente tem 3 campos lá, que é o Pinheiros, o Ribeirão Preto e Bauru. Deu um branco aqui agora. Mas são esses aí. E automaticamente você agora, a partir desse ano, você se inscreve, e não se inscreve para o campus, por questões de nota de corte também, né? E você consegue se inscrever para o vestibular, para o curso de medicina, que é carreiras lá que ele chama, e depois com a tua nota que tu vai escalar, digamos, a universidade ou o curso que tem a nota maior. Pinheiros tem a nota maior, seguida de Ribeirão Preto e de Bauru. Não é à toa que a USP, né, é uma das melhores e maiores universidades da América Latina, largando na frente e entendendo a condição do aluno. E aí eu acho que se a gente trazer essa nova lei do Programa Universidade Gratuita, que agora, basicamente, né, em pouco tempo, nós chegando já a 2026, né, praticamente todas as vagas da CAF serão gratuitas, né? Uma parte vai ser paga pelo governo do estado e outra parte vai ser oferecida pela universidade em contrapartida para fechar. De vagas novas, tu diz? De vagas novas, né? Porque tem uma barreira geográfica aí na universidade gratuita, né? Que é importante ressaltar. Sim, que é os 5 anos, né? Sim, e os 5 anos de moradia fixa em Santa Catarina. Os catarinenses não precisam, né? Tendo a naturalidade de Santa Catarina, já tem, né? Na identidade, já é o primeiro requisito. Não sendo catarinense, aí precisa comprovar 5 anos de residência fixa contínua, né? Até a data da matrícula. Mas veja bem, todas as vagas, todos esses cursos da CAF, e não é só medicina, todos, né? Mas falando de medicina, porque ainda é o único vestibular que a CAF, por hora, se mantém, né, como oferta. Então, assim, poxa, já que você tá congregando todo mundo no mesmo dia, já que você tá fazendo uma prova única para todos, e já que agora todas vão ser gratuitas, né, e ainda tá, né, no processo parcial, mas em breve vai ser praticamente tudo gratuito, então permita, né, que o candidato, que o aluno faça a sua escolha após a realização da prova com base em todas aquilo que o Rony traz. Mas se eu, daqui a pouco a minha nota ela passa na Uniplac, ela passa lá em Orleans, que é a Unibav, né? Passa em Rio do Sul na Unidave, né? Passa em Mafra na Universidade Contestado, mas assim, onde eu preferiria morar? Onde logisticamente minha família teria mais condições de me visitar, enfim, onde seria realmente mais estratégico para minha residência do período de universitário, né? Não, quero morar em Criciúma, né? Não foi nenhuma das que eu citei, quero morar em Criciúma. Não, ok. Tua nota na Unesc você passa em X posição, tá aprovado, né? Então, até dia tal, determinado limite, você se posiciona, confirma a sua universidade, e agora vamos deixar todos os candidatos também fazerem as suas escolhas. Então, isso seria adequado. Agora, vamos lá, né? Quando o teu aluno, Evandro, você lida com muitos alunos de medicina, quando... Isso talvez também traz para ele uma preocupação, né? Porque, claro, o aluno de Itajaí vai preferir a Univale, né? Sim. O aluno de Blumenau vai preferir a FURB. Mas a gente sabe que o aluno de medicina, ele tem aluno que faz na Argentina, tem aluno que faz na Bolívia. Sim, sim. Eu acho que um acerto da CAF é ter uma prova para todas as universidades. Porque, como você colocou antes, se ele tivesse que concorrer a 5 provas, não cabe no calendário, né? A gente vê que no mês de dezembro, a gente tem aí a UDESC, segunda fase da UFPR, Unicamp, URGS, tudo no mesmo dia, FUVEST, né? Então, assim, além disso, ainda teria o trabalho dele ter que se especializar, virar o cara do DNA, tentar entender de cada uma das provas. Então, fazer uma prova é um caminho inteligente, né? Da mesma forma que o Enem é mais inteligente ainda por deixar o cara escolher depois. Então, isso poderia ser, como vocês comentaram agora, uma boa ideia também para a CAF. Talvez ele fazer a prova e, de acordo com a nota dele, ele vai poder escalar, né? Como você faz no Enem, a universidade de interesse que é a A, mas não coube na A, cabe na B e cabe na C. A questão do vestibular da CAF está sendo feito só para medicina é porque é simples. Todos os outros cursos sobram vagas. Todos os outros cursos
da CAF e das universidades privadas que não têm o curso de medicina, sobram vagas. E hoje, quando a gente vê a PUC do Paraná, assim, ela faz um outro vestibular. Mas eu acredito que sobre vaga para a maioria dos cursos, porque quando chega lá em março, o cara consegue se inscrever para odontologia na PUC do Paraná e na PUC do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, existe uma tendência com um volume muito grande de universidades privadas de você não ter mais esse escoamento, a não ser na medicina, onde você tem um volume muito grande de candidatos e aí eles acabam fazendo essa prova. E falando de medicina, a primeira prova do nosso calendário... Privadas, né? Para privadas, né? Primeira prova do nosso calendário de medicina, então já temos a Unisul, né? Acabou sendo o grande vestibular sozinho, né? Porque a Unisul não está mais na CAF, né? Mas comunitária, agora ela é privada. Alguma recomendação, Evandro, que você pode nos trazer? Depois o Rony pode falar um pouquinho da universidade, né? Uma universidade que é bastante conhecida da gente, né? Tem a sua história, né? A sua importância, especialmente para o desenvolvimento do sul do estado, né? E o que você traz aí para a galera que vai fazer vestibular Unisul? Da Unisul, assim, qual é o DNA, né? Eu sempre vou falar que é o DNA da prova e para cada prova que ele vai fazer, ele tem que ter um projeto, né? Então, claro, a escola deveria participar disso e preparar o aluno para. Então, o que a gente tem hoje na Unisul? A banca VUNESP, o V vem de vestibular da Unesp. Então, há 3 anos atrás, quando ela parou de fazer a prova, 4 parou de fazer a prova da CAF, ela parou de participar dessa prova, ela buscou uma banca da UFMG e depois ela mudou, já é o 3º ano que vai ser aplicada agora, 2 presenciais, é o 4º ano que vai ser aplicada a prova da VUNESP, né? O que é uma prova da VUNESP hoje, né? É uma prova que tem base na leitura e interpretação, porque a Unicamp e a Unesp têm o seu DNA na leitura e interpretação, que é o Enem. Então, não são tão conteudistas, exigem um pouquinho de leitura e interpretação do aluno. Quando a gente fala em provas da banca VUNESP, qual é o degrau mais alto? Unesp, uma das provas mais difíceis do Brasil. E aí, depois ela desce um degrau para o Albert Einstein, a Santa Casa, mesma banca. Depois ela desce um degrau que é para Unifesp, FAMERP e a FAMEMA. Ela vai descendo ali um degrau e aí ela desce mais um degrauzinho. FAMEMA e a Unisul é a mesma prova, a mesma. Se você buscar da FAMEMA é a mesma prova. Então, ela é uma prova de nível um pouquinho mais baixo do que a CAF. Hoje em grau de dificuldade. A CAF é uma prova conteudista e a Unisul uma prova de leitura e interpretação. É a base dela que vem lá do DNA da Unesp. Então, como que funciona o processo hoje? Você tem uma prova com 100 pontos. Dessa prova de 100 pontos, você tem 28 que virão de 8 discursivas, que é a primeira aplicação, Química e Biologia. Perdão, 32 mais 28 da redação, que é uma dissertação, né? Uma redação estilo Enem, dissertativa, assim, né? Com argumentativa. E depois você tem ali mais 40 pontos para completar os 100, que são questões objetivas. Então, tem 100 pontos na prova, e aí ela fez uma coisa inteligente, que é o tal do portfólio. Ela fez 3 atividades que valem 20 pontos. O que são as 3 atividades? Atividade número 1, você assiste um vídeo, tem lá um período para você fazer isso, e aí responde as 5 perguntas voltadas para atitude, habilidades, para a forma como você enxerga o mundo, né? Eles querem tentar entender e conhecer esse aluno, né? E a ideia hoje é o quê? Olhar o mundo do coletivo para o individual, ver quanto esse cara impacta, né? O planeta, o entorno dele, o quanto ele vai ser um médico humanizado, que é uma coisa que eles buscam. Então, uma atividade valendo 5 pontos, tem uma outra atividade que é um vídeo de 2 minutos, onde ele se apresenta. Então, de novo, eles querem conhecer o candidato, e isso é feito em entrevistas, ou às vezes através de vídeo, em universidades do Brasil e fora do Brasil, que é bem legal. E uma terceira atividade, que é o momento onde ele vai participar de uma atividade online, vai ter que ser participativo nessa atividade, entender a mensagem que eles mandam sobre medicina e depois responder 5 questões. Então, hoje, a nota de corte, que não está liberada, né, da Unisul, mas que a gente tem acesso a partir do boletim dos alunos que foram aprovados, é fazer 70 pontos de 120. 70. Então, 20 vem das atividades, o aluno ganha em média 18, é importante fazer as 3 atividades, que são optativas, opcionais, e aí ele vai fazer a prova buscando mais 50 pontos. Então, se tornou uma prova realmente com particularidades bastante específicas, né? Exatamente. Então, a gente acabou de falar de uma prova de 100 pontos, onde tem discursiva, redação e objetiva,
E ainda tem mais 20 pontos de 3 atividades que buscam conhecer o aluno e saber se esse aluno é aquele cara do coletivo para o individual, se ele tem uma visão humanista, né? Se é aquele cara que vai, talvez no vídeo, dizer: eu quero fazer medicina para ganhar dinheiro. Legal. Mas talvez não seja a resposta correta. Eu quero fazer medicina para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável, mas eu quero contribuir com a saúde das pessoas, qualidade de vida, né? Eu quero que a minha vida tenha um propósito, que quando eu saia de uma consulta, eu chegue em casa e diga: cara, hoje realmente eu contribuí para a vida dos meus pacientes, né? Eu consegui criar valor na vida desses meus pacientes, eu consegui agregar. Então, é essa visão de que as universidades buscam hoje. Por isso, muitas universidades fazendo entrevistas, pedindo vídeos, que é o perfil dos applications de fora do Brasil. Sim. E como eu citei no outro podcast, o próprio Albert Einstein, com banca VUNESP, depois de fazer a prova, faz 8 entrevistas, micro-entrevistas de 2 minutos, para ver a tomada da decisão do cara em 2 minutos, sem poder pensar indo de uma para outra, e como ele se posiciona em relação ao mercado, porque esse cara vai representar a medicina representando a universidade. Ele é oriundo de que universidade? Sim. E aí, Rony, trazendo para o campo do mercado, a Unisul, né, se tornou a grande universidade particular do estado, né? Nós temos hoje as universidades públicas, né, a federal, nós temos a estadual, nós temos a Federal da Fronteira Sul, temos o IFSC, considerado um dos melhores do país, também o UFC, e depois todas as universidades da CAF, né, que são as comunitárias agora com o PUG. Como será que a Unisul vai se comportar, né? Porque agora ela vai competir não mais só com a UFSC, né? O balizador da Unisul é nacional. Ele virou um balizador nacional, que é o Grupo Ânima, né? O Grupo Ânima adquiriu aí a Unisul em 2019 para 2020. Em 2020 a gente já teve um outro processo seletivo. A Unisul separou, aliás, o Grupo Ânima separou o curso de medicina da Unisul. Então, hoje a gente tem o curso de medicina da Unisul, que antigamente era puramente Unisul. Hoje ele faz parte da Inspirali, que é a rede que controla os cursos de medicina do Grupo Ânima, né? Então, hoje você tem a Unisul com os demais cursos e a Inspirali que cuida da vertical de medicina. Então, será que eles não compraram a Unisul só por causa do curso de medicina, hein? esse é uma boa questão. Certamente teve muito peso na decisão, o curso de medicina, com certeza. E o Grupo Ânima hoje, ele tem aí a sua vertical chamada Inspirali, que cuida desses cursos no Brasil. Então, o balizador para este curso aqui em Santa Catarina não passa a ser os vestibulares ou os cursos ofertados regionalmente, mas sim no âmbito nacional, né? Tanto que a banca é a banca VUNESP. Né? Já é uma banca do Sudeste, já é uma banca com peso. E traz com isso um processo seletivo moderno. Traz uma modernização do seu processo seletivo, acredito que com a intenção de ser mais assertivo na sua escolha de alunos, né? De você ter alunos mais focados ali dentro do curso. Com o perfil do curso de medicina, né? Com maturidade para isso, né? E com uma visão de mundo que vá fazer com que essa medicina humanizada ocorra, que é o que se busca, né? E óbvio, né? O exemplo que eu vou trazer aqui é um exemplo pontual, né? Eu fico muito feliz de ver instituições de ensino superior tentando modernizar os seus processos seletivos. E falo isso por conta de um exemplo pontual, porque quando nós exercíamos uma função de relacionamento, levar a universidade para as escolas, teve muito de a gente levar aluno, né, dos cursos de graduação para dentro das escolas para passarem as suas experiências. E eu lembro de uma aluna de medicina, que fazia medicina, e que normalmente eu levava para as escolas para levar a sua experiência. Aquela aluna estava na 11ª fase, ou seja, já estava no internato da medicina. E uma das vezes que eu estava voltando com ela para a universidade, ela confessou para mim que ela não tinha certeza se era aquilo que ela realmente lhe fazia feliz, né? Se realmente era aquilo que ela gostaria de fazer.
Óbvio que esse tipo de incerteza é algo que é mais corriqueiro do que imaginamos, né? Mas num curso de 6 anos, onde há uma grande concorrência de entrada, em que a gente vê ou tem a ideia de que os alunos que estão ali, pelo menos numa época mais romântica, estão focados para serem médicos pela sua essência, pela sua vocação, que era mais ou menos o que nós tínhamos na época, né? Hoje eu não posso dizer isso, não posso afirmar se efetivamente é isso 100%. É algo que realmente te coloca uma pedrinha na cabeça para você pensar, né? Porque é o processo seletivo, é a orientação profissional, é o ciclo de passagem do ensino médio, tudo isso tem que combinar para que o aluno tenha cada vez mais segurança nas suas escolhas. Então, quando a universidade usa um processo moderno de seleção, eu acho que ela sai na frente dos seus concorrentes, né? Óbvio que toda a condição do curso depois também diz isso, mas o processo seletivo ele é muito importante. E é o que nós estamos falando, é o que nós estamos debatendo, e é o processo seletivo que se diferencia hoje em Santa Catarina dos demais processos. E eu vou fazer uma crítica à Unisul, uma crítica construtiva, porque eu fiz o meu mestrado na Unisul, então eu sou o cara que... Eu sou fã da Unisul, eu fiz o mestrado lá. Eu sou um fã dela, né? E também fiz faculdade na Univale, então sou fã, né? Mas assim, quando o Grupo Ânima assumiu, eles tiveram uma série de problemas de gestão, entre elas a falta de transparência, se o vestibular, como esse ano, ia ter na metade do ano ou não. E a comunidade acadêmica, que é o aluno, e não são poucos alunos que eu atendo, começa a ficar enfurecidos, chateados com isso, com a falta de transparência de dizer se o vestibular vai ter na metade do ano, se vai ser só no final do ano, se é uma vez por ano, e pela falta de organização desse processo, onde o cara entra no dia, aconteceu ano passado, e vai fazer uma atividade e tá com bug e ninguém sabe, e aí passa a data e ela marca outra. O ano passado isso foi uma bagunça, assim, né? Até porque o ano passado teve a prova que foi online, então ela teve 2 aplicações de prova presencial, e ano passado, por um problema de chuvas no estado, a prova foi online, e o aluno que fez essa prova online foi uma bagunça, assim, ó. Assim, ó, funcionava, não funcionava, a prova só podia correr para frente, não podia correr para trás. Então foi um processo mal feito, em cima da hora. E hoje a Unisul peca muito na parte de transparência, de informação. Ela demora muito também para avisar quando vai ser, como vai ser. E isso deixa a comunidade acadêmica afetada, porque o cara, para se preparar para uma prova dessas, ele tem que se preparar de fevereiro a dezembro. Ele não pode chegar lá em junho e não saber se tem uma prova da Unisul na metade do ano, porque no passado tinha, como tem da CAF. Então você não pode deixar a comunidade acadêmica, que é esse aluno, os pais, todas as pessoas que estão envolvidas, que é a família que está envolvida. Você fala na medicina, é um projeto de medicina, a família toda tem que estar envolvida com esse projeto. Um projeto de mais de 1 milhão, né? Para sustentar, para dar aporte e para manter o cara ali. E aí, essa é uma crítica que eu tenho sofrido nas escolas, que o aluno fica falando mal e eu falando bem da Unisul, dizendo não, é uma universidade. Então a parte de gestão tem que melhorar bastante. A ideia é boa, porém a execução... Parte de gestão, eles estão assim, ficaram devendo muito nos últimos 3 anos. Mas assim. a UDESC também está indo nesse caminho. Não é de hoje que a UDESC tem atrasado a publicação do seu edital. Tá? Poxa, não dá para compreender. Nós temos poucas datas no final do ano, tá certo? Pouquíssimas datas. Novembro, invariavelmente, vai ter praticamente sempre 4 finais de semana. Dezembro, você vai ter basicamente que são utilizados pelos concursos 2 finais de semana, certo? E aí tem algo que essas universidades precisam entender, pelo amor de Deus. Que o aluno de terceirão, o aluno escolar ainda, o aluno pré-universitário de cursinho, não. Mas o aluno de terceirão, ele tem a formatura. As escolas têm o cerimonial da formatura, tem aquele momento celebrativo tão esperado, tão aguardado. E hoje cada escola tem as suas responsabilidades e compromissos também. Envolve recurso financeiro, envolve deslocamento de familiares, envolve tudo mais, né? E contratação de locais, contratos financeiros significativos. Hoje, a formatura de um terceirão de algumas escolas não perde nada para a formatura de faculdade e universidade, em volume de dinheiro, recurso e até de estrutura do evento. Então, a UDESC,
ela tem atrasado, né? Eu digo que está atrasada porque está atrasado. Nós estamos gravando esse episódio já dentro do mês de setembro, já com uma semana de setembro em andamento. Você tem a confirmação das datas no site da UDESC, mas você não tem o edital. Quando todo mundo já praticamente publicou o edital, já tem inscrições abertas, já tem inscrições sendo fechadas. A inscrição da UDESC, geralmente, né, ela sempre ocorreu ali no período de outubro. Agora foi para novembro, tá certo? E ela faz com que o candidato acabe sofrendo também, porque não se sabe se vai ter alguma mudança, se vai ter lançamento de curso, se vai ter ampliação de vagas, se vai ter mudança do regramento. Se vai ser pelo histórico escolar, como ela tem feito, pelo Enem, pela prova, né? E aí, de novo, eu falaria desse distanciamento. E aí eu vou fazer um elogio ao UFSC, que há 3 anos, depois da pandemia, simplesmente saiu rodando o estado, visitando escolas. A Coperv faz isso, né? Apresentando o vestibular. Então, a Coperv, ela vai até a escola para se aproximar, para mostrar que uma banca não é aquele cara que está lá para ferrar o aluno, mas uma banca ela tem um objetivo de fazer uma prova que busca um perfil de aluno. E ela está indo até lá. Enquanto a UDESC parece que ficou na pandemia e ela acha que, né, que a comunidade acadêmica, porque existem algumas políticas federais de universidade, entre elas é a transparência, né? E essa transparência, ela falta, né? Ela está deixando muito a desejar a partir do momento que ela fica simplesmente lançando o edital no tempo dela e lançando as informações em cima da hora, e ela não entende que o aluno que vai querer fazer vestibular na UDESC, ele tem que se preparar de fevereiro até o final do ano. Quando é aluno do 3º ano, ele não vai passar na metade do ano. Ele vai passar no final do ano. Ele é um treineiro. Então, ela parece que está muito atrasada, ela não despertou para isso ainda. E aí, de novo, também vou falar agora já da feira de cursos, que ela lança do nada uma feira de cursos, que eu acho que é dia 18, porque do nada ela mandou informação dizendo que a semana que vem, aqui de uma semana ou 2, vai ter uma feira de cursos sem divulgar. Ela não vai na escola. Ela tem que ir nas escolas, ela tem que divulgar, ela tem a que se fazer presente. Se aquela data é importante. Porque se for uma data em que as escolas precisam aplicar o seu período de avaliações... De provas, já era. A escola vai dizer assim, não importa a universidade, olha a universidade. Você me avisou agora. Eu tenho um calendário que já foi definido no final do ano passado. Sim. Como que ia ser o planejamento do próximo ano letivo. Eu posso fazer uma adaptação e uma troca de datas, enfim, ali por uma situação especial ao longo do ano? Posso. Mas não com 2 semanas de antecedência. Você tem que me informar isso antes para eu botar no planejamento. Eu tenho que avisar os pais, eu tenho que organizar deslocamento, eu tenho que ver o período que vai durar essa feira. Enfim, se vai ter alimentação para os alunos, se os alunos não têm que levar alimentação de casa, se vai ter lugar para comprar lá, se vai ter, enfim. É um evento, não é um... Sim. Né? É importante esclarecer essas instituições que nós estamos comentando, elas ficam em Santa Catarina, né? E aí a gente está falando da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, que é uma instituição pública. Falamos da Unisul, da Univale, da CAF, a CAF é uma associação de universidades, né? E aí entram majoritariamente universidades comunitárias, que são instituições público-privadas, mas que cobram mensalidades, né? Então a gente tem aí as universidades da CAF que cobram as mensalidades. Temos aí, falamos da Unisul e da Spirale, que é uma universidade privada que cobra mensalidade. E aí nós ainda temos aqui os institutos federais, o Instituto Federal Catarinense, e quando falamos em outros estados, aqui vamos falar sempre de universidades ou instituições públicas, né? Importante esclarecimento, porque a gente sabe que o nosso público aí, principalmente de ensino médio, terceirão, também precisa desse tipo de informação, e para quem não está em Santa Catarina. Sim. Não, sendo obrigado, Rony. Mas foi só uma observação em relação ao DESC, porque parece que ela não entendeu que ela tem um compromisso sendo pública com a comunidade acadêmica, e ela precisa se mostrar presente e estar mais, digamos assim, próxima da própria comunidade, como? Através de informação, né? E quem sabe avisar aí nas escolas, fazer visita, eles parece que não acordaram ainda, que estão achando que
né? A comunidade tem que procurar, tem que esperar e que eles estão lá sentados. Vou fazer até uma crítica ao governo do na estado, cadeira né? do rei e da rainha, né? Que desenvolve um programa tão legal que é a universidade gratuita, dá uma atenção a esse tipo de público aqui em Santa Catarina e que deveria ser paralelamente com o mesmo esforço, a mesma atenção também com a sua própria universidade, né? Sim. Até porque assim, ó, se você olhar os números da UDESC, historicamente, a UDESC, ela tem uma excelência de ensino, pesquisa, extensão em todos os seus campi, né? Em todas as suas localidades onde ela está inserida. E ela faz toda a diferença, né? Para várias regiões do estado. Os cursos que ela oferece também estão totalmente linkados com o setor econômico da região. Por isso o nome, né? Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Parte, né, dos tributos estaduais, uma parte é de direito dessa universidade. E cursos maravilhosos, né? Cursos que muitos deles, e na sua grande maioria, não perdem nada para nenhuma outra instituição, nem a própria UFSC, né? São cursos muito bem renomados, muito, muito bem geridos também pela parte acadêmica, a sua qualidade. ADM, né? a Medvet, a própria fisioterapia. A fisioterapia, As muita engenharias pesquisa. no norte do estado, né? E aí, por aí vai. Agora, o que acontece? O número de inscritos dos concursos da UDESC vem caindo ano a ano. Né? Então, assim, vem despencando, inclusive. Mas como o Evandro traz, ela tem que se aproximar e ouvir as escolas, e ouvir o estudante, e ouvir seu público. Porque a UDESC cometeu um erro, de novo, que para mim é trágico. Né? Trágico do ponto de vista do vestibulando e do nosso aluno, tá? Porque, vamos lá, só pra gente fazer o calendário rapidamente aqui. Nós temos aí agora, em outubro, né? A primeira fase da UFPR. Da UFPR, que até queria, antes de eu entrar nesse assunto da UDESC de novo, Que é uma canjinha. uma canjinha, um breve comentário Legal. dessa primeira fase da UFPR, porque nós temos muitos alunos Sim. que vão fazer o UFPR, né? Principalmente Joinville, Mafra, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, né? Isso. Então, E do assim, Paraná também. E a galera do Paraná também, que tá nos acompanhando. Né? Então, assim, quando a gente fala da prova da UFPR, a gente tá falando de prova, eu sempre divido em dois DNAs, né? O cara da leitura e interpretação, que a gente tá falando do Enem, da Unicamp, da Unesp, Banca Vunesp, e que segue com aqueles vestibulares, e o cara da prova conteudista, que o aluno vai lá fazer, ele vai precisar de bastante conteúdo, e quando ele achar no final 2 itens que parecem ser verdadeiros, um deles é um distrator. Ah, mas o Enem também tem distrator, mas é com outro foco na leitura e interpretação. Então, são provas... que seria o distrator? Distrator é o item que está ali para distrair o aluno, né? Para tirar ele da questão verdadeira e falsa. Então, quando você pega uma prova... Ele é quase verdadeiro. Ele é quase verdadeiro, ele tem um detalhezinho. Isso exige que... É a pegadinha? É a pegadinha. Só que quando a gente fala em prova conteudista, é como se ele pegasse e aprofundasse muito a questão. Então, o aluno ele realmente tem que ter um volume de questões feitas e um conhecimento mais aprofundado. Senão ele se afunda ali. Por isso que essas notas de corte são tão altas e o cara tem que fazer para passar no vestibular, por exemplo, da UFPR. Na segunda fase, ela vai bater 88% da prova. Ah, mas a UFSC foi 86, antes era 84. Mas 88 é um limite, assim, né? E aí, nas segundas chamadas, ele bateu um 87 ali, quando tu fecha a prova. Então, é uma prova conteudista. Hoje eu diria que é um pouco mais fácil do que a UFSC. Então, o cara que estuda para a UFSC, né, e realmente tem conteúdos de incidência, ele vai bem na UFPR e ele vai ter uma prova conteudista da UDESC um pouquinho abaixo e da CAF, né? E essa prova tem 90 questões. E o que ela tem de diferente na primeira fase das 90 questões? Não tem desvio padrão, como tem o Enem, como tem a própria prova da CAF, e não tem peso como tem a UFSC. Então, quando ele vai para a UFPR, a nota de corte, por exemplo, do direito é 63 de 90. O que ele vai fazer na prova? O que ele quiser. É uma prova limpa de primeira fase. Como a USP é uma prova limpa, a Unesp é uma prova limpa, a Unicamp limpa na primeira fase. Ele simplesmente vai lá como estratégia de prova, que ele vai ter que treinar, e vai fazer qualquer questão que ele tenha mais facilidade ou mais interesse das 90 questões. Múltipla escolha simples, A, B, C, D e E. Isso, A, B, C, D, a prova objetiva com 5 itens. E o que muda para o cara de Santa Catarina, tá? Então, para quem está em Santa Catarina, o que muda nessa prova? Ele vai ter que mudar os livros da literatura,
né? Então, ele pode ir por um bom canal, porque tem um detalhe, né? Quando o cara tem 3, 4 provas principais, ele não vai conseguir ler todas as obras. Então, a orientação é ler a obra do plano A e as outras ele vai buscar canais onde você vai pegar o resumo da obra, um vídeo, um bom canal que vai fazer isso. E tem muito professor se tornando especialista nesse tipo de solução. Exatamente. Professores, companhias de teatro. Tem muito a explorar isso. Isso é bem legal. Então, o que o cara de Santa Catarina vai ter de diferente nessa prova? Ele vai ter que se inteirar das obras, que são 6. Então, são 6 de literatura. Então, nas 90 ele tem 6. As outras 12 ali no português que contempla são gramática. Ele tem textos que não são tão longos, mas ele pode buscar um bom canal para assistir essas aulas prontas, que é da filosofia e sociologia, que são 5 de cada, dão 10. E a geografia e história, onde Santa Catarina sofre um pouco mais, porque a prova insiste em colocar itens, por exemplo, um escoamento de soja do Paraná que vai para algum porto nacional. Então, ela insiste em colocar na geografia e na história coisas que são... mais regionais. Mais regionais, mas esse ano e o ano passado, lendo o conteúdo programático de história e de geografia, ela mudou. Ela não coloca coisas regionais, mas ela apresenta na prova, como a USP faz um pouquinho, uma questão pontual que o cara vai ter que entender de uma área onde tem um escoamento de soja, da cidade, de uma região, e aí pode te reportar isso para um porto nacional. Então, ela vai pegar algo local para tentar colocar numa amplitude maior. Então, basicamente, é o que ele faz na primeira fase. E aí, dando uma canjinha bem rápida da segunda fase, ela tem uma segunda fase inteligente, que é o quê? O cara vai fazer 2 dias. O primeiro dia, uma prova, que são 3 textos de, em média, 10 linhas. Então, seria como se fosse uma redação de 30, ele ganha 60 pontos, soma com a primeira fase seca, e aí ele tem a tal da discursiva. Então, por exemplo, ela vai ser dividida por área de interesse, o que é inteligente. O cara vai para a área da saúde, química e biologia, 7 questões de cada. O cara vai para a área das engenharias, matemática e física. E pode, no segundo dia, ter alguns cursos, se eu não me engano, arquitetura, que não tem nenhuma prova específica, é só a de português, né? A redação, e no outro dia não tem nenhuma. Então, ele vai olhar no manual do aluno, ele vai ter essa informação. Mas a ideia da UFPR é: se prepara para a primeira fase, passou, tem 1 mês para se preparar para a segunda. Muito bom. Aí nós matamos outubro, né? Fechamos Unisul, fechamos a primeira fase do UFPR. Entramos agora em novembro com o mais, né, digamos, com o maior número de participantes, né? Terceira maior prova do mundo, a maior prova do país. Nós temos ali o Enem com 2 domingos, né? 3 e 10, né? Isso, 3 e 10. E aí, o que ocorre, né? Quando a gente pensa no Enem, eu acho que fica muito claro que ainda o nosso candidato padrão, não estou falando dos colégios com alto nível de preparação e que tem todo esse requinte de planejamento e estratégia, né? O aluno padrão, né, que é a massa de candidatos, quando a gente pega uma prova que pode se aproximar de 1.000 pontos, né, e que as grandes performances estão na faixa dos 800 e poucos, mas ainda a média nacional é 500 e poucos pontos, né? Então a gente percebe que o brasileiro não sabe fazer Enem. Exatamente. A prova do Enem, eu diria que é a prova mais técnica do Brasil hoje. A mais, né? Então, ela tem um caráter de ser uma prova um pouquinho mais fácil, avaliação do ensino médio. Mas por que eu diria que de técnica ela é a mais técnica, né? Porque hoje ela tem, por exemplo, uma teoria de média, né? Então, eles vão pegar a média do Brasil para pontuar o aluno. Então, ela é de 0 a 1.000, mas a prova de humanas, ela vai chegar a 860 historicamente, não chega a 1.000. A prova de linguagem só vai chegar até 800. A prova de redação chega a 1.000. A prova de matemática chega próxima, só teve um ano que deu 1.008, que foi 2015. Que deu muita polêmica esse 1.008. Muita polêmica. Até hoje muita gente não entende e eu sou um deles. E o ano passado que faziam muitos anos que não tinha uma nota acima de 1.000 em matemática por aluno, um aluno que tirou 1.040, alguma coisa. Não, foi 2015, né? Foi 1.008, mas teve um ano né? passado, 2023 teve. Não, ela... Teve? Um aluno tirou 1.043, se eu não me engano. Não, foi uma questão, eu acho, Rony. É assim, Rony. Algumas questões, eles vão parametrizar cada uma das questões. Teve questões de matemática e de algumas outras áreas que passaram o 1.000.
Mas essa questão, se ela sai da média do Enem, ela pode ter o TRI cancelado. Então, de nota, porque a maior nota do Brasil em 2023, e daí eu tive 3 alunos na matemática que tiraram isso, foi 958,3 com 43 ou 44 itens. Por quê? Porque um foi cancelado e o TRI foi cancelado. O que quer dizer que o TRI, teoria média, né? é a teoria de resposta ao item. Que se eles vão pegar a média do Brasil. Se ele tiver muito abaixo da média ou muito acima, como as questões que passam de 1000, eles acabam eliminando o TRI. A questão não é errada, como esse ano que passou agora só teve uma de matemática errada e foi cancelada, mas ela não vale nota. Quem perde com isso? O cara que gastou um tempão fazendo a questão, acertou e gastou 15 minutos e não valeu a nota. Então, quando eu falo que a prova mais elaborada do Brasil, e a gente teria que fazer um podcast só dela, Sim. é porque, primeiro, ele tem o desvio padrão. Então, quanto mais eu me desvio da média, maior a nota. E aí eles calculam para chegar ao 1000. Só que o que aconteceu na matemática em 2015? Com 5 milhões de alunos, todo ano a média é a mesma. Porque são 5 milhões. E lá em 2015 caiu um ponto na média. Então ela estourou o 1000. E aí o cara que fez o 45, ele recebeu 1008 e os caras do 42 ganharam 1004 em 2015. Mas historicamente ela bate um 9,87. E 2015 foi um ano que teve mais de 7 milhões de candidatos. Eu não me lembro, é um bom dado aí, ó. Teve um volume, então já justifica aí, ó. 2014 foi 8 milhões e vem caindo, né? Ano a ano. 2014, 2015, 2016 foram anos parelhos acima de 7 milhões. Depois começou a cair. Ó, e essa informação ela é importante, tá? Então, assim, ó, por que ela é uma prova elaborada? Porque quando tu pega a média do Brasil e te distancia, né? Você vai aprender que no Enem facilmente se chega à casa dos 900 na redação, porque eles dão 2 pontos a mais que a UFSC, o DESC e a CAF. Eu pego 1000 boletins por ano e eu vejo certinho o distanciamento. Por que ganha 2 pontos a mais na redação? 7 na UFSC vira 900 no Enem? Porque é uma prova democrática. Ela é corrigida de forma mais democrática a redação. É uma prova democrática que tende a inserir o aluno e diminuir a distância do aluno de escola pública e privada no Brasil. Você está me dizendo que o mesmo aluno Sim. que faz a redação da UFSC e de 0 a 10 faz 7... vai fazer 900 no Enem. Com base no que isso? Ele sobe 2 pontos, 2 casas. Ele sobe 2 casas com base na metodologia da correção. Ok, mas olhando do ponto que você está cobrando 2 dissertações argumentativas, né? Se a gente faz o caso. Sim. Porque a UFSC tem variado isso, Sim, né? sim. A UFSC agora entrou no gênero. Mas quando a gente fala em dissertativa, que é também a da Unisul, vai bater a mesma coisa. Então, vai bater o mesmo dado. São 2 pontos a mais, né? Isso com base no quê? De 1000 boletins. Então, quando o cara tira na metade do ano na CAF 7, isso aí, se ele levar nesse nível, ele vai tirar 900 no Enem. É claro que no dia da prova, você pode pegar um tema diferente, fugir do tema, mas assim, ela vai te dar 2 pontos a mais. O cara que faz esse 7 não vai fugir do tema, né? Teoricamente, né? Teoricamente ele não vai. Às vezes ele pode se perder por outros motivos, né? Ansiedade ou por outros motivos não tá bem no dia e daí não dá tempo de fazer rápido, né? Mas ele vai ganhar. Assim, definitivamente eu posso afirmar que a correção da redação do Enem, ela vai te jogar para cima na nota, por ser democrática. E ela chega a 1000. Então, no primeiro dia, qual a prova do sonho do Enem? A redação que não tem desvio padrão. Não tem média do Brasil, não tem desvio padrão. Não tem TRI, é você fazer e tomar uma nota alta. Na sequência, você vai ter a prova de matemática que historicamente faz 9,80. Esse ano não fez 9,58, mas historicamente ela chega por causa da média do desvio padrão. E aí na sequência você tem 870 na natureza, 860 na humanas e a prova de linguagens que deu 820 esse ano, 823. Você tá colocando a nota final para quem gabarita. O teto. Para quem gabarita, né? E a linguagem, ela não passa de 800. Alguém gabarita matemática? Assim, matemática eu tive 3 esse ano, que gabaritaram com 44. 3 alunos teus? 3 alunos eu tive que gabaritaram, que fizeram 958,3, acho que foi. Gabaritar é resolver as 45.
Não, porque uma foi cancelada e uma UTRI foi cancelada. Então, no meu caso, os alunos eram coincidentemente de 43 que gabaritaram. Eles gabaritaram a prova por isso. Mas de linguagens, humanas e natureza, nos 10 últimos anos, fazendo o 15º geral do Enem do Brasil nesse ano, com 166 acertos, e fazendo o 22º geral, dados do INEP no ano passado, com 164 acertos, e aí a nota, né? Então, de redação do ano passado foi baixa. Mesmo com esses alunos, eu nunca vi ninguém gabaritar linguagens humanas e natureza. Eu já vi 44 em natureza, já vi 44 humanas, mas não vim gabaritar. Porque o cara do alto desempenho, ele não quer gabaritar as provas, ele não precisa gabaritar. Porque se ele gabaritar a linguagem, ele ganha 800. Ele quer ir bem na redação, na matemática e natureza. Não, e aí por conta do desvio padrão. Né? Por conta da TRI. Do desvio padrão, e aí entra a TRI que o Rony vai colocar agora. É a estratégia de prova dele para alavancar a pontuação, né? De ele saber identificar as questões fáceis, médias e difíceis. Aí entra o TRI, olha aí, ó. Agora entra outro. E saber montar a prova dele para que a pontuação alavanque. Aí agora o Rony tocou no fator Brasil. A gente veio do desvio padrão, explicando por que a nota não chega a 1000, só a redação, que teve 59 no ano passado, 1000. Mas facilmente chega a 900. Então, por que não chega a 1000? Desvio padrão. Tanto que ninguém zera no Enem, né? Sim. A não ser na redação. Sim. Tá fora. Mas por quê? Porque na curva, ela vai ficar... Se ela ficar muito abaixo, eles cancelam o TRI de uma questão. Então, o cara que zera fica com em torno de quase 300. Por isso que 240, tem um corte mínimo por cara entrar ali, 450 pontos é o corte. Isso, e aí quando coloca no termo de adesão do Enem, daí cada universidade dá um pouquinho em torno de 300 e pouco para cima. Eles vão dar. Aí entra o TRI que o Rony falou agora. Daí vem outro quesito. O que é o TRI? A mais fácil vale mais, a mais difícil vale menos. Explicando de forma simples. Sim. Mas são 3 parâmetros. São 3. Só que se pegar o parâmetro B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a questão, por exemplo, vamos pegar em linguagens, né? O cara tem lá um outdoor, como a gente tinha falado aí, né? Tem lá em linguagens um outdoor que o cara, né, interpreta em segundos, passa de carro e tem uma figura abstrata. Então, quando o aluno de escola pública vai fazer isso, porque até antes da pandemia, o Banco Nacional de Itens do Enem mandava a questão para a escola pública, o aluno respondia e voltava para o Banco Nacional. Classificava em fácil, médio e difícil, prova democrática para ajudar o aluno de escola pública e equalizar a diferença. O pré-ENEM, que é isso que você está citando agora, que não tem mais, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se tem, se não tem? É que pode ter questões pré-testadas que ainda estão lá. Pode ter. Mas antes da pandemia existia o pré-ENEM. Antes da pandemia, todas as questões eram pré-testadas. Isso. Na escola pública e voltava para. Mas as escolas particulares não participavam do teste? Não, só a escola pública. Só a escola pública. Todas eram pré-testadas. Na pandemia, rolou o boato que não tinha mais como pré-testar. Ou que não tinha mais questões no banco. Tanto que a prova de 2022, só na natureza teve 4 TRI cancelado. Porque o que aconteceu? Entendemos, né? O INEP não se posicionou claramente em relação a isso. Que não só faltou questões pré-testadas, como faltou questões padrão Enem, porque ele contrata um grupo de professores para fazer. E eles pegaram questões fora do padrão, que eram questões do banco, que tinham sido reprovadas. E aí, ele não se deu conta disso. Não, se deram, mas eles não tinham questões depois da pandemia. Tiveram que montar. A polêmica foi criada em cima disso e também em cima da questão repetida. É isso, que daí repetida tem que cancelar, porque tu não pode colocar, tem que ser questões inéditas, né? Tu não pode repetir. Então, mas isso é um erro básico. Então, assim, o que a gente não sabe hoje, né? Hoje a gente não sabe se... O que a gente sabe que não estão pré-testando, porque é só perguntar para os alunos de escola pública se receberam questões, não estão pré-testando. Oficialmente não estão testando. Não estão testando. Antes pré, mas eles estão testando depois. Só que o que a gente não sabe hoje é se tem itens pré-testados que estão no banco, então ele pode estar usando o mix, um pouco pré-testado, e o restante ele vai pré-testar depois. Como que ele faz isso? Que o TRI é inteligente. Ele pega depois da prova e diz, aquilo que mais acertou é fácil, vale mais, aquilo que mais errou é difícil, vale menos. Né? Mas o pressuposto democrático é que exista sempre o pré-teste, né?
Esse seria a ideia, mas hoje a gente não tem o INEP se posicionando. A gente Pelo que eu li, não tem a certeza, né? Pelo que eu li, o pré-teste tá realmente inativo. O INEP, ele não deu essa informação. Hoje ele guarda em 7 chaves, né? A gente não tem, mas a gente desconfia, porque a gente anda aí nas escolas, a gente conversa com aluno de escola pública, que esteja fazendo um teste depois. E para a pessoa que está aí entender o que seria o TRI, seria o seguinte: 2 perguntas. O que é crase? É uma. E a outra, aplica a crase. Aí, um aluno acertou o que é crase e acertou a aplicação. Então, tem um dos itens que ele vai entre 3, que é o da coerência da prova. Então, ok, o cara ganhou uma nota maior por acertar o que é crase e uma nota menor por aplicar, mas ele ganhou uma nota também boa porque tem coerência a prova dele. Aí tu pega outro aluno, acertei só o que é crase. Então ele sabe, mas não sabe aplicar. E tu pega um terceiro, o que é crase? Ele errou, ele não sabe. Mas na aplicação da crase ele acertou. Então o que o INEP vai entender? Pô, mas se ele não sabe e aplicou, essa prova não tem coerência e entra um outro padrão que seria o do chute. Né? Um critério que seria o do chute, que são 3 parâmetros que ele vai estar utilizando na hora de corrigir a prova. Então, hoje o Enem liberou em 2023, isso é uma informação importante, um parâmetro chamado de B, ele liberou só em 2023, que é, para todas as provas de 2022 a 14, ele pintou o que foi fácil, médio e difícil, ele deu essa informação e colocou um dado que é importante, assim. Quando é difícil, ele coloca assim, que o parâmetro daquela questão é 800. Então, se o cara que fechou 500 na prova acertou, ele vai ganhar pouco. Porque ele não é, supostamente, apto a acertar essa de 800, isso, né? Sem dúvida. Mas o cara que fez a prova e tirou 800 e errou uma questão de nível 500, também vai ser penalizado, né? E o cara que acertou a de 800 e vai ganhar pouco, mas vai ganhar um pouco mais. Então eu acho que o Enem, quando eu digo que é uma prova extremamente complexa, é porque ela tem o desvio padrão para entender por que chega ou não a 1000, e depois ela tem essa questão de entender por que o cara tem que circular pela prova buscando as mais fáceis. E, historicamente, o que o nosso aluno faz, né, Rony? O que ele aprendeu a vida inteira? Fazer uma prova do começo para o final. Ele não aprendeu a chegar numa prova de colégio de 10 questões de geografia e dizer assim, ó, tu vai procurar as mais fáceis para fazer. Ele vai do começo para o final. E esse é o maior erro do cara na prova do Enem. Ele não pode, ele tem que identificar as mais fáceis. Qual é o fator que contribui para isso, cara? Além dessa cultura, é ele entender que ele acha que ele tem pouco tempo para fazer a prova. E que ele tem que gabaritar. Então. Ele acha que ele tem pouco tempo para fazer a prova e aí ele tem que simplesmente fazer a prova. E aí a ansiedade, a falta de preparação técnica com relação à preparação mental e com relação à estratégia de prova faz com que ele se desande a fazer a prova de qualquer jeito, né? Sem se ater à estratégia certa para aquela prova. Aí tem um detalhe. Aí também a má preparação das próprias avaliações escolares, porque elas poderiam já vir nesse modelo. Né? Elas já poderiam vir num sistema que é o que eu defendo nas escolas que eu dou consultoria. Avaliações de 10 questões, 4 questões de nível leve, 4 questões que aquele aluno que é regular na escola, que está presente, que segue basicamente, né, enfim, né, a rotina escolar, ele vai conseguir executar. 3 questões já intermediárias, né? Não, pô, me esforço um pouquinho, mas eu consigo fazer o 7, que é a pontuação média de aprovação e reprovação. E deixo 8, 9, 10 para o aluno dedicado, para o aluno que se esforça, para o aluno, né, o aluno realmente mais interessado, mais dedicado e tudo mais. Não, eu te dou 8, eu te dou 9, eu te dou 10. Mas você vai buscar isso com muito esforço, certo? E aí o que ocorre? Tem muitos professores na escola que fazem as 10 avaliações para ferrar o aluno, para realmente assim massacrar o aluno. E já a primeira questão não é nem motivadora, ela já é uma questão que já deixa o cara desnorteado e tudo mais. Então a própria escola poderia já vir com uma metodologia de treino na sua própria avaliação escolar, já botando a primeira questão como uma questão motivadora e ir mesclando, e até para poder fazer uma... Eu vou fazer um contraponto. Tá? Claro, sem dúvida. A partir do momento que a gente coloca uma primeira questão motivadora, a gente já está indo de uma forma contrária ao que o Enem prevalece, por exemplo. Que não é estabelecer uma sequência lógica para a resolução de questões.
É você entender a prova, ler a prova e a partir daí estabelecer a ordem de resolução delas. Né? No Enem funciona dessa forma. Ele vai ter que procurar as fáceis. Então talvez a questão motivadora não seja a primeira. Pode ser. Talvez ela está dentro da prova, é importante, mas talvez ela não seja a primeira. Ela tem que fazer com que o aluno reflita sobre a prova como um todo para tentar entender qual é a coerência das questões e aí resolver fáceis, médias e difíceis. Mas Perfeito. pegando um gancho do Anderson também, legal assim, ó, você ter sim esse fáceis, médias e difíceis e também ter questões UFSC e Enem. Se o cara tá em Santa Catarina e a escola sabe que talvez as públicas são o DESC, que primeiro a maior prova do Brasil é o Enem, então não tem como a escola fugir disso, né? A segunda prova maior em Santa Catarina, talvez seja pelo número de cursos, a da UFSC e depois a da UDESC. Então, automaticamente, né, a escola deveria preparar. E eu converso e atendo muitos alunos no privado, com estratégia de estudos, escolas boas de Florianópolis, escolas excelentes. Então, aí há 100 anos, o cara passa um ano inteiro e faz um simulado da UFSC. O cara faz um simulado, aí o cara vai lá, o segundo é a prova da UFSC. E aí ele não consegue entrar, Não consegue. E imagina, então, quando a gente fala de escola pública, não. Que não tem um preparo para isso. Então, eu acho que né, por exemplo, o Enem, né? Eu entendo que a prova mais complexa, porque dá uma aula, a minha aula do Enem é a única que dá 1h30 de aula para explicar para o cara como funciona. Desvio padrão, que não é algo fácil de entender. Não. E depois o TRI, né, Rony, que não é algo fácil de entender. E depois ainda o cara tem que se é fácil vale mais, qual é a característica que vai me dizer se uma questão é fácil ou difícil? Ela tem uma página inteira? São as figuras que aparecem? É por conteúdo que eu faço um filtro? Aquele conteúdo que arrepia todo mundo, mas naquele dia ela pode estar fácil, mas é um primeiro filtro. Então, ela tem essa complexidade. Não é para assustar ninguém que está assistindo, se tiver um aluno. Até porque a gente pode fazer um evento só para isso, né? Não é para assustar, mas é importante saber que existe um DNA na prova e que se o cara entender isso que a gente falou hoje, o cara vai dar uma escovada na prova. Só para ter uma ideia, com 25 pontos em matemática, você consegue fazer 850 pontos. Com 25, não é em toda a prova, todo ano, mas com 25 acertos em matemática, se o cara for da mais fácil para mais difícil, ele consegue fazer 850 pontos, nota de medicina. Imagina se ele pegar um curso com 620, 670, onde tá 680, e aí for dividir esse 800 da matemática e ainda pegar a redação com 900 alto, vai estar sobrando nota. Então é estratégia. E aí você tem essa prova do Enem no novembro cheio, junto com o FUVEST, junto com a CAF, junto com o URGS, emendando num dezembro com o FPR, com o DESC, com o UFSC, com segunda fase de FUVEST. Dentre essas provas aí, destacamos nas públicas, né? E aí talvez seja importante tocar esse vestibular da Federal de Santa Catarina, que também tem uma particularidade interessante de se conversar, que é sobre essa prova de somatório, né? Qual que é esse DNA, Evandro? Ó, querem fazer o gancho da UDESC, que é bem rapidinho, porque é igual da UFPR? Mas eu antes de fazer o gancho da UDESC... Quer fazer da UFSC? Não, vamos fazer... Não, da UDESC. Porque a UDESC é limpa porque ela não tem desvio padrão. Eu só queria fazer uma avaliação rápida aqui em relação ao UDESC. De novo, né? Pena, tá? Uma pena muito grande o que a UDESC fez de novo esse ano, colocando o seu vestibular no mesmo dia da segunda fase do UFPR, tá? E também no mesmo dia da Federal do Rio Grande do Sul. A UDESC já sabia das datas, porque a UFPR é uma das primeiras a publicar. Ela abre o edital sempre mais cedo que as demais aqui do Sul. E ela tinha a data da UFPR, ela tinha a data da URGS, e ela colocou. E vamos lembrar do seguinte, tá? As engenharias da UDESC estão em Joinville. A capital geográfica política dos joinvilenses é Florianópolis. A capital logística do joinvilense é Curitiba. É Curitiba. Para quem é de Mafra, Jaraguá, Sim. São Bento do Sul, toda aquela região lá, para eles, a Federal do Paraná, a PUC e muitos outros assuntos do cotidiano familiar, quando se fala em capital e estrutura, Curitiba, tá mais próximo e é maior a realidade para eles do que Florianópolis. Uma escolha natural. Uma escolha natural, tá?
E aí, quando a UDESC faz isso, o que que ela faz? Ela penaliza o candidato do norte do estado, onde ela tem as engenharias, e ela se auto-sabota. Porque quem for de Santa Catarina, e especialmente focado na disputa para o UFPR e tá na segunda fase, não vai abrir mão da segunda fase do UFPR para fazer o vestibular da UDESC. E aí a UDESC, ela... 3 questões da UDESC que a gente precisa deixar claro aqui. A publicação tardia do seu edital, não dá para entender, ninguém consegue explicar. E aí eu vou juntar, para não virar uma mão cheia, né? O distanciamento da comunidade acadêmica que você citou. Ela toma uma péssima decisão, que é colocar o vestibular no domingo que já tinha 2, e compete com o UFPR, tá certo? E o que eu ainda acho que eu não consigo entender. Por que um vestibular que dura o domingo inteiro? A prova começa às 9 da manhã e termina às 7h30 da noite. Os portões fecham às 8h30. O vestibular só ocorre onde tem campus da UDESC. Né? É espalhado pelo estado? Sim, desde que naquela cidade tenha um campus da UDESC. Aí, então, o aluno de várias cidades tem que se deslocar. Então, você exige um deslocamento por uma prova que os portões fecham às 8h30 da manhã, faz num domingo em que boa parte dos restaurantes e da logística gastronômica dos locais estão fechados. Na própria UFSC onde a UDESC faz a prova, ela não faz na UDESC, ela faz na UFSC, né? Ela, não sei qual é o acordo que eles têm, porque a UFSC também usa a UDESC para fazer vestibular, depende, só trocam o campus. Mas aí o que ocorre? Corre todo mundo ali pro Iguatemi, não consigo chamar de Vila Romana, pra mim vai ser Iguatemi sempre. Dá 2... dá 2 horas de fila, teve um monte de gente que não almoçou nos últimos. Pega o último, por exemplo, que choveu. Foi um caos. Um verdadeiro caos. Então eu gostaria de discutir isso rapidamente com vocês antes de a gente entrar na UFSC. Por que a UDESC toma tantas decisões erradas? Vocês têm alguma sugestão? E são várias, né? Eu trouxe várias aqui. Eu vou deixar essa pro Rony. Eu vou falar assim, ó, tem que botar o pessoal da ESAG pra gerir a UDESC. Então é isso. Então tá bom. Porque ali a questão é política. É fato. Se o negócio não vai e a universidade do estado, o entrave é político. É político. Porque assim, né, gente? Poxa, botar uma prova no dia da segunda fase do UFPR, deixar pra publicar o edital, que todo mundo sabe que, poxa, provavelmente o edital vai ser uma cópia do edital anterior. Já publica de uma vez e mostra pra comunidade qual que vai ser o regramento. É só, se não vai ter mudança, só replica. E outra coisa, por que não colocou o vestibular no final de semana da FUVEST? Da FUVEST, dia 17. Porque quantos alunos de Santa Catarina vão fazer FUVEST? E que antes da pandemia se concentrava ali, né? Sim. Você tinha um vestibular da UDESC sempre junto à CAF e junto ao Enem. Exato, a UDESC sempre esperava a CAF publicar, né? Porque o Enem já é definido no primeiro semestre. Sim. E é sempre... O Enem tu define de um ano para o outro, inclusive, né? Exato. Então, tu tem uma previsão bem alargada. Isso. Quando a CAF publica a data do vestibular de inverno, ela já publica o de verão. Ela já diz para a comunidade, ó, inverno vai ser tal data, verão vai ser tal data. Aí o que acontece? Pô, a UDESC já tem essas informações. E faz, então, o vestibular naquele final de semana em que a FUVEST vai fazer, porque o número de candidatos Santa Catarina FUVEST é muito baixo. Tem. Mas o candidato da FUVEST... pouquíssimos são candidatos da UDESC. Mas o candidato do UFPR, muitos são candidatos da UDESC. Então, são muitos erros básicos, assim, que eu não consigo entender quem toma essa decisão e como que não entende o próprio funcionamento do final do ano escolar do seu adolescente, do seu jovem, do jovem catarinense, do seu público-alvo, da clientela que eu quero conquistar. Eu tô quase dizendo para eles, eu não quero vocês. Eu tô fazendo tudo para vocês não prestigiarem o meu concurso. Tá aí a queda dos números dos concursos da UDESC que eu não... E a queda... Quer mais polêmica? Enquanto isso, o governo vai botando dinheiro do estado nas universidades comunitárias. Em relação ao UDESC... Que vai ser, desculpa, Sim, que vai ser, aí que eu digo, aí quando você tem uma universidade como poderia citar todas, mas eu vou preferir citar por conhecimento, por aproximação, quando você tem uma Univale, quando você tem uma Unesc, com a sua seriedade, os seus belos cursos, os seus belos... Os programas de pós-graduação... E tudo mais, o público... A UDESC vai perder mais o público. Porque agora você vai ter aí mais de 10 universidades espalhadas pelo estado com bolsa integral.
Então, se a UDESC não se reorganizar, se ela não se comunicar melhor, se ela não conseguir propor uma melhor forma de... E outra coisa, precisa de tantas questões no vestibular? Por que uma prova tem que durar o domingo inteiro? Por que a prova não dura à tarde, por exemplo, num domingo à tarde? E para que 100 questões? Vamos fazer uma prova mais simplificada, vamos fazer uma prova bem elaborada, sem nenhum problema, mas a gente pode fazer uma prova... A prova de matemática da UDESC é um terror. Infelizmente, hoje, Anderson, as coisas são definidas quando há um interesse político ou quando não há. É a grande verdade. Então, a gente vê um descaso com relação a uma universidade que deveria estar aí pujante, tomando a frente, como a UFSC tomou. Sim. Como a UFSC tomou a iniciativa de ir lá e resgatar, né, o seu contato, o seu relacionamento com a comunidade escolar, com as cidades onde ela está presente e não está presente também. Mas a gente não... E a gente viu o governo enveredar esforços para uma situação que eu acredito que tem a sua validade, tem o caráter social, mas que poderia estar na mesma proporção também enveredando esforços para uma universidade como a UDESC. E a gente vê, parece que a pandemia degringolou esse negócio da UDESC, né? Porque a gente já tinha uma universidade que definia posteriormente seus calendários, já tinha uma universidade com vestibular questionável em termos de exaustão para o aluno, de logística, e isso não melhorou, isso não trouxe, não tem nenhum avanço com relação a isso. Só piorou. Se você pegar aqui o calendário e você vê o que a UDESC fez esse ano, ela simplesmente sabotou o seu próprio concurso e ela tá correndo com o seu candidato. E isso gera custo, porque os cursos vão ser mantidos, as universidades vão continuar abertas, os professores vão continuar dentro das universidades trabalhando, e se não tiver aluno, isso é custo para o Estado, é custo para a indústria catarinense, é custo para a economia catarinense, pro consumidor, porque você não vai ter esse profissional indo para o mercado de trabalho e a gente perde uma oportunidade incrível de crescimento. Eu vou fortalecer então que é uma excelente universidade, como vocês falaram, com notas aí, né, excelentes. Referência, né? Referência em vários cursos aí que a gente tem, né, como o ADM, a Medvet, a própria fisioterapia. E realmente é uma pena ter alguns cursos dela com poucas pessoas, né, com um movimento assim, digamos assim, encurtado em relação a se mostrar, se apresentar transparência. Parece que eles estão numa bolha, né? Assim, a gestão do vestibular, que eu não conheço as pessoas, mas parece que eles estão numa bolha e, né, nessa bolha deles, eles não estão conectados com a comunidade acadêmica. E uma universidade pública, ela tem que ter uma conexão muito forte e uma política de transparência. Eu acho que a principal palavra é transparência, né? Política de transparência, né? Então, uma política de transparência de todo o processo, de tudo que eles fazem e como eles fazem, porque eles têm que ter uma responsabilidade direta no sentido de ocupar todas as vagas, né? Então, assim, eles têm que primeiro ocupar todas as vagas e depois fornecer ali uma educação de qualidade que eles já fazem e, com isso, conseguir, digamos assim, criar valor no Estado a partir do momento que eles colocam um volume muito maior de pessoas com um nível superior, tendo mais oportunidades de mercado e trabalhando naquela ideia de transformação social. Só que eu acho que a grande questão é isso aí. Eles estão numa bolha lá dentro, eles é como se não conseguissem enxergar fora da universidade, ver o que está acontecendo e tomando decisões dentro dessa bolha, né? Então tem que acordar uma hora, né? A medicina veterinária que você citou, né? Os caras têm mestrado e doutorado em medicina veterinária. Assim, pessoas de dentro da universidade, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer a medicina veterinária, os professores, né? Eles foram responsáveis, para ter uma ideia, em ajudar a abrir cursos de medicina veterinária no Brasil inteiro. Quando você fala em medicina veterinária da UDESC, hoje, no âmbito nacional, ela é referência. Ela é considerada, assim, em todos os sentidos, realmente fora da curva. E ter um professor ou ter enfim, né, alguém assessorando, alguém te indicando, alguém te orientando, quando você fala da medicina veterinária da UDESC, parece que é garantia de sucesso. Sim.
lá onde a outra universidade, né, que tá pedindo auxílio, vai abrir. Então, realmente, assim... Mas pra gente fechar pelo nosso tempo, fechamos com o UFSC, então. A gente não vai ir muito mais além disso, do calendário, né? Mas deixa aí a dica para o UDESC, dela pensar e repensar. Da UDESC é só uma canjinha, então. Sim, verdade. A UDESC hoje é uma prova que tem 2 períodos, manhã e tarde, como vocês já falaram, são 50 questões de manhã, 50 questões à tarde, mais a redação, que é uma dissertação, segue aquele padrão, digamos, de questões argumentativas, argumentativa, dissertativa na questão da redação, quer dizer, pegar uma questão, um problema e dissertar sobre aquilo. É uma prova que não tem desvio padrão, é uma prova que não tem TRI, uma prova que não tem peso. Então, se o cara quiser fazer 56 pontos, que é a nota de corte historicamente, né? Eu pego sempre os últimos 10 anos para montar a nota de corte da ADM, ele vai fazer 56 de 100, né? Então, tem um cálculozinho ali que você soma e divide por 110, mas basicamente ele vai para lá para fazer essas questões, digamos assim, do padrão daquilo que for mais fácil para mais difícil. Então, essa prova também é uma prova que não dá do começo para o final. Tem que ter estratégia, mas a estratégia é uma estratégia limpa, como a da UFPR na primeira fase. Ele simplesmente vai lá e vai fazer as questões que ele tem mais facilidade para compor aquela nota de corte. Simples. Na questão de estratégia. Ótimo, obrigado. E UFSC, então, para a gente fechar? E a UFSC, então, para fechar, uma prova que tem aí não tem desvio padrão, não tem TRI, mas tem peso. Então, por exemplo, ela vai ter ali hoje uma prova que vai pegar ali no primeiro dia inglês, com 8 questões, ou outra língua estrangeira que ele pode escolher, 6 de gramática e 6 de literatura, compõe 12 ali no primeiro dia. E ele ainda tem aí a biologia com 10 questões e mais... química, mais matemática, 10 questões, que é reconhecido como uma prova muito alongada, muito demorada. 2 horas, mais ou menos, a média, né? E a discursiva. Então, ele vai circular por 50 pontos, aí no segundo momento, segundo dia, ele vai ter ali as 20 questões de humanas, que são 7 de geografia, 7 de história, 2 de filo, 2 de sócio, 2 interdisciplinares, física, química e a redação, que o gênero dissertativo foi esquecido nos últimos 2 anos. Né, ele teve que estudar outros gêneros, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Porque, segundo a Coperv, em palestra que a gente teve, os alunos copiavam as informações de banco de dados, modelos prontos da internet, e aí você tem lá 30 mil redações, vai pegar 2.000 com a mesma citação, com o mesmo parágrafo. Ele não é um plágio 100%, mas ele é um plágio parcial. Isso é uma briga dos professores de redação pela indústria que foi criada no país, digital, de cursinhos de redação dados por pessoas que não são da área. Isso. Né? São alunos que tiraram nota 1000, enfim. E estão milionários fazendo isso. Então, então a gente tem aí um primeiro e segundo dia compondo 100 pontos, mas aí entra o peso. O menor peso que a UFSC vai dar é 1,5 na redação. Então ela vai ter aí 40% dos cursos, mais ou menos, que ela vai ofertar, com 1,5 na redação, quer dizer que a redação de 10 vai virar 15, que vai compor 105 pontos, né? Então, assim, tem que estar atento nisso. Então, quando ela pega esses cursos, como direito, o peso é 2 na humanas, 2 na linguagem e 2 na redação. Então, o cara que vai fazer direito, que o corte é 72, do diurno e 69 do noturno, ele vai ter que ter um carinho especial com essas 3 disciplinas. Quando o cara vai para engenharia, por exemplo... A mecânica, que é ou peso 4, né? Parte da ciência da computação, aí é como você falou, 4 na matemática, 3 na física, 2 na discursiva, 2 no português, e a mecânica tem 2 na redação, e as outras engenharias têm 1,5, talvez tenha mais alguma. Mas então ele vai ter que dar uma atenção especial para essas disciplinas, o que não é algo ruim, porque tecnicamente a base da engenharia está na matemática e na física. Seria algo parecido com a segunda fase da USP, Unicamp e Unesp, onde você faz por áreas, né? Sim. Então seria algo parecido. E aí tem curso de farmácia, enfermagem com outros pesos, né? E entre outros. Então, o que o cara tem que se atentar na prova da UFSC? Primeiro, ele tem que saber que tem peso, ele tem que olhar a lista de peso. Segundo, tem um ponto de corte, onde foi retirado o ponto de corte da discursiva. A discursiva agora pode zerar, né? Isso, por quê? Porque tinha tanta gente zerando que sobrava vagas, né? Sim.
Por que as E a pessoas... discursiva é danada, né? Pelo amor de Ele tem Deus. que escrever a resposta, mas aí tem um detalhe também. 80, 90% das provas, da primeira prova de todos os cursos do Brasil serão discursivas. O cara não vai para a faculdade, para um curso X e vai colocar um X lá no ABCD. Então, 80% hoje das provas de qualquer curso, de qualquer universidade do Brasil, a primeira prova é discursiva. Então, existe um problema disruptivo ali, que é o cara vindo um padrão no ensino médio colocando X e na primeira prova da faculdade é discursiva. Então, isso tem que ser corrigido, né? E a UFSC, né, com essas questões discursivas, ou quem sabe a escola tem que pensar um pouquinho, repensar um pouquinho essa questão desse ingresso, dessa transição. Então, é o ponto de corte, o principal é uma prova de somatório e o cara tem que aprender a fazer. Por que tanta gente zera e sobra tanta vaga? Porque ele assinala muitas coisas. Né? E aí um verdadeiro vai eliminando um falso e assim por diante. Então, uma prova que o DNA é sim uma prova conteudista com esse detalhe do somatório que o cara tem que aprender. E aí, de novo, vai para a escola. A escola não teria obrigação de ensinar, já que ela está fazendo essa transição? Alguém na escola teria que ensinar? Ainda, se nós levarmos em consideração que é a principal universidade do seu estado, né? A federal que ancora, né, esse nome e leva o nome do seu estado. Então, se você tem ensino médio nesse estado, você tem que conhecer bem a prova do seu estado e poder conseguir, né? Inclusive, naquelas 10 questões que eu te mencionei, que eu sugiro para as escolas, né? 7 são objetivas, né? Eu sugiro que sejam 2 somatórias e uma discursiva, já para treinar o aluno desde o primeiro ano. Só tem um problema, né? Qual vocês acham que é o problema que eu enfrento? Correção da discursiva. Os professores muitas vezes não querem. Correção da discursiva. Os professores não querem, eles me odeiam quando eu sugiro isso. Então, sou inimigo número 1, né, dos professores de ensino médio que não atuam com essa metodologia. Rony, vamos agradecer? Eu tenho uma pergunta pro Evandro, uma final, assim, uma finaleira. A Cal quer almoçar, né, Cal? A Cal tá com cara de fome lá. O pessoal já sabe que a gente tá de manhã, então. Já entreguei. Agora entregamos a data. Uma finaleira, Evandro. Qual é o processo seletivo que tu mais curte, que tu acha que é um modelo ideal para um aluno teu, para um aluno de ensino médio que existe no país? Se for algum dos que não foi citado, justifica com o DNA dele. A prova que eu mais gosto no sistema, que eu mais gosto, só que é uma prova elaborada e complexa, é o Enem, o sistema dela. Né? Valorar mais as questões fáceis e valorando menos as difíceis para dar uma condição maior a equalizar a questão do aluno da escola pública e privada. Eu acho que eu gosto por ela ser inteligente no TRI, valorar mais da fácil para difícil, exigir uma coerência maior, porque a gente vai ter que ter coerência de tudo que a gente faz no nosso trabalho, no mercado de trabalho, então isso é importante. E porque ela joga a decisão depois, que é algo que o Anderson também comentou antes e sugeriu para a CAF, ela te dá a possibilidade de você amadurecer até janeiro do outro ano a ideia de qual curso, e depois, com a nota na mão, você escolher. 2 opções ainda, né? Duas opções. 2 opções. A 1 e a 2. E escolher depois. Então, assim, cara, não deu... Assim, hoje eu digo pro aluno assim, não deu medicina, mas eu passei em enfermagem. Vai fazer um test drive na universidade. Você passou por um curso da área da saúde, faz um test drive. Porque eu acho que o grande segredo é que os alunos são muito novos para decidir o curso com 17 anos ou 18. São muito novos. Mas quando eles têm uma experiência na universidade, essa experiência amadurece, enriquece, ele vai ter uma universalidade de opções e propostas, e ele vai amadurecer para aquilo que ele quer, ou até para, né, fazer um caminho diferente, seguir aí uma rota diferente. Então, acho que vale muito a pena hoje ter essa experiência na universidade. Então, a prova que eu colocaria com um carinho especial é a prova do Enem. Eu só acho que não precisava ser tantas questões, só isso. Sim. Eu acho que poderia, sim. Por exemplo, a natureza, em vez de 45, poderia ser 30, 10, 10, 10. Matemática, 30 estava suficiente. Só seria a minha única... Muito alongada. Aí sobrariam mais questões na banca também, para não dar esses problemas todos. É verdade, Com certeza. Resolveríamos vários problemas. Com certeza, eu acho que essa pontuação vale muito a pena, né? Porque é uma prova cansativa, bem alongada, né? E existe muito de
exige leitura e interpretação, mas seria a base para um bom profissional ler e 45 interpretar, de né? matemática, exagero. 30 seria suficiente. 45 de natureza, poxa, 10, 10 e 10 seria suficiente. É que a técnica dela, se o cara souber, tu vê, com 25 questões já faz 800. Então a prova não é para ser feita toda, né? Mas... O cara teria que aprender a buscar e identificar. Mas quem que ensina isso? Pois é, então. Mas quem que ensina isso, né? Um pouco do bate-papo que a gente teve do Enem aqui, quem que ensina isso numa escola pública, que seria o objetivo de trazer o da pública para a universidade pública, no caso, né? Mas aí é que está. Quando a gente pega o compromisso que a escola tem de dar o conteúdo, em que momento, né? Então, mas acho que é isso. Lembrando a legislação em que a educação básica, e principalmente o ensino médio, é a obrigação do Estado, né? Talvez ficasse aí a ponta para que a UDESC pudesse fazer esse trabalho nas escolas públicas, né? Exatamente. Fechou. Então tá. Valeu. Bom demais estar com vocês. Eu confesso para vocês que eu não consegui chegar num outro tema que eu gostaria de chegar, então já fica aqui, Evandro, o convite pendurado para um próximo encontro. Tensão. Será uma honra. TPV, será uma honra. Tensão pré-vestibular, né? Tá aqui o conteúdo inteiro, a gente não conseguiu ingressar nele, porque realmente, e tenho certeza que faltou muito conteúdo ainda do que nós tratamos, porque realmente são muitas particularidades, mas não tenho dúvidas de que a gente conseguiu colaborar aí com o pessoal da comunidade escolar, né, dos colégios, enfim, desde mantenedores, diretores até os donos de suas famílias, falando dos principais concursos, né, tanto do país, mas onde nós estamos mais alocados, né, que é no sul do Brasil. Acho que a gente conseguiu dar bastante, enfim, né, muitas dicas, informações e uma reflexão sobre o processo. Acho que esse é o principal. Então, tá. A gente deixa aí sempre uma reflexão que é para o cara pensar sobre isso e voltar aqui para a gente conversar novamente. Então tá bom. Rony, quer fazer o fechamento pra gente? Evandro, boas ondas, good vibes, que o teu segundo semestre aí de 2024 seja na mesma vibração das ondas que tu pega. Muito bom, obrigado. E que tu possa vir mais vezes aqui, é sempre um prazer te receber, os papos são muito bons, se estendem de uma forma natural. Obrigado pela tua vinda. E esperamos te ver mais vezes. Gratidão a vocês e às pessoas que estão aí, obviamente, assistindo, que tudo isso é feito para quem está assistindo. Então, gratidão a todos. Valeu. Esse foi o Escola em Voz, o podcast de educação. Nós estamos muito felizes de ter a sua companhia, nos agrada muito. Aí, não só a sua inscrição no nosso canal, que ajuda, né, sempre a manter esse canal funcionando, manter essa discussão sempre aberta. Então, por isso, se você está curtindo ou não curtindo, pode também deixar o seu comentário, enfim, fazer as suas observações. Mas também siga-nos nas redes sociais, né? @Escola em Voz. Estamos em várias redes aí, enfim, né? Participando da melhor forma possível no seu dia a dia. Até o nosso próximo episódio. Um abraço, gente. Não estamos no X. Até lá.